Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é modelos básicos de gestão de estoque. Tópico a ser abordado nesta aula: custos para se manter estoque e a importância de se procurar um equilíbrio entre esses gastos para se chegar a um lote econômico de reposição. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de descrever o conceito de lote econômico de reposição, identificar gastos que influenciam no custo dos estoques, aplicar modelos de controle de reposição de estoques. Custos de estoque. Quando a gente fala em custos de estoque, a gente necessita obrigatoriamente pensar em quais são os custos que estão envolvidos para que eu possa armazenar produtos dentro de um determinado armazém. Para que eu possa mensurar quais são esses custos, é necessário olhar para algumas questões importantes. Primeira delas, custo do capital. É quanto custa deixar o dinheiro parado. Por que dinheiro parado? Porque se eu investir para comprar um determinado material, ele está lá parado, ele não está em processo de produção ainda. Ninguém vai pagar por esse produto de maneira final, quer dizer, ele está lá esperando para ser manufaturado para que depois, de alguma maneira, eu possa receber, depois de terminar o produto acabado, eu possa receber por ele. Portanto, esse dinheiro está parado. E esse dinheiro, se tivesse investido em qualquer outra coisa, poderia estar me dando um rendimento extra, se tivesse aplicado em ações, se tivesse aplicado no banco, em qualquer segmento, eu teria uma mensuração de que esse dinheiro poderia, de alguma maneira, trazer um benefício maior do que esse estoque de mercadoria parado. Então, o custo desse capital parado, qual ele é? É preciso ser mensurado. Depois, custos com o pessoal. Se eu tenho um armazém, se eu tenho um estoque, eu preciso ter pessoas manuseando esses produtos lá dentro, cuidando desses produtos, alocando eles nos locais corretos, retirando no momento oportuno. Por isso é necessário que eu tenha pessoas trabalhando nesse processo. E pessoas também, sem dúvida nenhuma, geram custo. Eu também tenho custos com a edificação, ou seja, eu tenho custo com o prédio, ou para alugar, ou para construir, e mais do que isso, claro, para manter esse prédio em perfeitas condições, pinturas, ajustes de maneira geral que são necessários serem feitos e também geram custo para a empresa que está armazenando esses produtos por lá. Por fim, custos com movimentação. Quanto mais estoque existir, mais máquinas e equipamentos são necessários para manusear esses produtos que estão ali dentro. Essas máquinas e equipamentos também têm custos, não só para aquisição, mas para manutenção dessas máquinas, e esse é um custo que é necessário de ser observado e verificado quando a gente está falando em custos de estoque. Custos do pedido. São dois. Quando a gente fala do custo do pedido, são internos. Se fazemos muitos pedidos, precisamos de mais compradores. Então vamos imaginar o seguinte: eu quero manter pouco estoque. Eu quero fazer pedidos todas as horas para que eu não precise ter um estoque de mercadorias muito elevado dentro da minha empresa. Mas se eu estou fazendo um monte de compras toda hora, eu preciso ter mais pessoas trabalhando para que possam fazer essas compras com qualidade e na velocidade desejada. E nós temos aqueles que a gente chama de externos. Se fazemos muitos pedidos em pouca quantidade, o custo do frete, por exemplo, pode ser maior devido ao volume e frequência. Então vamos imaginar, se eu estiver trabalhando com um estoque grande, eu vou ter um volume menor de compra de produtos no mercado. Se eu estiver comprando toda hora, eu vou ter um volume maior de entrega de produtos, portanto vai aumentar o valor do frete. Nesse sentido, é necessário que exista um equilíbrio entre as duas coisas para que nós possamos ter o menor custo possível nesta relação com o estoque de mercadorias que eu tenho na empresa. E aí que entra o lote econômico, que é o perfeito equilíbrio entre essas duas questões. Ou seja, que eu não precise comprar em grande quantidade e estocar e ficar esse material parado muito tempo, mas também eu não precise comprar a todo momento, tendo um custo muito alto com as pessoas que vão trabalhar nesse processo de compra da mercadoria e também de todo o processo de manuseio, frete e tudo mais. O equilíbrio entre essas duas coisas que nós chamamos do lote econômico. Então é o ponto de equilíbrio entre essas duas partes que vai fazer com que o meu custo seja o menor possível, pensando nesses dois custos importantes que se refere à gestão básica do estoque. A gente tem um modelo também de suprimento relacionado à questão de estoque, que é a curva dente de serra.
Como vocês podem ver no gráfico, ele tem esse nome por conta de parecer efetivamente um dente de uma serra. E ele é interessante porque a gente olha a quantidade de produto que eu tenho no estoque e o tempo decorrido em que esse produto vai sendo utilizado. Claro que essa aqui é uma simulação perfeita, naturalmente ninguém tem uma demanda que seja tão organizadinha dessa forma, ou seja, que seja tão feita todos os meses, ou todas as semanas, ou todos os dias tem a mesma demanda. Portanto, claro que esse gráfico não seria tão retinho assim, mas é que vocês possam ter uma ideia de como que a gente analisa ele dessa forma. Entretanto, quando a gente está olhando essa curva dente de serra, é importante que a gente avalie o seguinte: a gente não pode deixar que o nosso estoque chegue a zero para que aí eu possa fazer o ressuprimento, porque se eu esperar que o estoque chegue a zero, esse tempo que vai levar entre o pedido para o fornecedor, ele manufaturar esse produto e entregar na minha empresa para que eu possa produzir, vai levar um tempo para isso. E esse tempo, o que vai fazer? As minhas máquinas ficarão paradas? Claro que não. Então eu preciso trabalhar e tendo um estoque que possa me dar segurança para que eu possa continuar trabalhando sem interrupções. Nesse sentido, a gente trabalha com um estoque mínimo de segurança. Qual é o estoque mínimo de segurança? A gente precisa entender qual é o tempo que levaria entre o pedido para o fornecedor e a entrega na minha empresa para que eu não pare a minha produção. E também a gente pode trabalhar com a questão do estoque de segurança, né? Porque o estoque de segurança é aquele que vai ficar lá independente da variabilidade que eu vou ter de demanda nesse determinado período, ele sempre estará lá, pelo menos esse mínimo estará lá garantido para que a empresa possa continuar trabalhando. E a gente tem um ponto de pedido. Qual é o ponto de pedido? O ponto de pedido é exatamente estipulando, na realidade, esse período de tempo entre o pedido para o fornecedor e a entrega desse material na empresa. Eu sei quanto tempo isso vai levar, então vamos imaginar o seguinte: eu trabalho por semana e eu faço pedido semanalmente. Eu trabalho com 1000 peças. Quando chego a 500 peças, eu já estou no meu ponto de pedido, porque eu sei que eu vou utilizar essas outras 500 peças no período que restará entre o pedido para o fornecedor e a entrega desse produto lá na minha empresa. Então esse ponto de pedido é extremamente importante para que eu possa ter esse ressuprimento dentro do prazo adequado. E mais do que isso, é importante fazer isso para todo o leque de produtos que são necessários serem comprados de determinados fornecedores. Eu não posso fazer um cálculo igual para todos os produtos, porque o tempo de ressuprimento é diferente e o uso desses produtos também tem diferença em termos de tempo e quantidade. Portanto, eu preciso avaliar produto por produto e fazer essa mensuração, fazendo essa divisão produto por produto. Então, o estoque de segurança seria o quê? A demanda que esse mercado tem, o tempo de entrega desse meu fornecedor, analisando o nível de serviço, ou seja, a velocidade com a qual ele tem para me entregar e sem problemas, sem defeitos, sem nada disso, eu tenho como estipular qual é o estoque de segurança que eu devo ter na minha empresa. Ou seja, qual é o estoque mínimo que eu preciso ter de segurança, porque se ocorrer qualquer problema, eu tenho como acessar esse estoque mínimo de segurança e fazer com que a minha produção não pare. Sistema básico de reposição de estoque. Então o mais tradicional de todos são os sistemas de 2 gavetas, que nada mais é um sistema muito simples, que são 2 gavetas que compõem os materiais que eu vou utilizar. Quando eu finalizo a utilização de uma das gavetas, a outra vai começar a me suprir. E nesse momento, quando eu começar a utilizar a segunda gaveta, já é o ponto de pedido, ou seja, naquele determinado momento eu preciso startar o meu fornecedor para que ele possa entregar em tempo hábil, enquanto eu vou utilizando essa segunda gaveta. Depois nós temos os sistemas dos máximos, que na realidade é quando chega no ponto de pedido, eu, em vez de trabalhar de acordo com a minha demanda, eu vou sempre para o ponto máximo, ou seja, o ressuprimento, independente da demanda que eu tenho, vai sempre ao ponto máximo do estoque que eu utilizo na empresa. E o sistema de revisões periódicas é aquele que vai estar avaliando todo o processo de demanda de mercado e de tempos em tempos vai fazendo uma nova avaliação e mudando essa questão do tempo de pedido. Esse também é absolutamente interessante, principalmente para quem não tem uma demanda que seja muito linear, que tenha uma variação de demanda importante. É necessário que de tempos em tempos ocorra esta nova avaliação e a determinação de qual é o ponto mínimo de pedido para que a empresa possa continuar trabalhando de maneira efetiva.
Gestão de inventário. Então, quando a gente está falando de gestão de inventário, é gerir de fato o seu estoque, o estoque de mercadorias que você tem. A principal função do inventário é intermediar o fornecimento e a demanda, servindo de proteção entre o quê? Então vamos lá. O suprimento e a demanda. Então, saber se eu vou ter tempo hábil de receber o material e atender a demanda de mercado. Entre a demanda do cliente e dos produtos acabados. Então, aquilo que eles estão demandando e se eu tenho de fato esses produtos acabados para poder fazer o fornecimento. Produtos acabados e a disponibilidade de componentes. Tá, eu tenho produtos acabados, qual a disponibilidade dos componentes que eu já tenho acabado que eu possa fornecer para esse determinado mercado. Depois, a necessidade da operação e taxa de produção da operação anterior. Então, é a mensuração e saber o histórico do qual eu venho produzindo, a velocidade que eu venho produzindo dos itens que eu faço na minha empresa. E depois, por fim, os materiais para iniciar a produção e os fornecedores. Então, os materiais que eu já tenho, que eu já possuo e o estágio desses fornecedores. É algo que precisa ser mensurado para que eu possa fazer uma ótima gestão de estoque e fazer com que a minha produção não tenha nenhum tipo de interrupção no meio do caminho. Eu deixo aqui também para vocês, como de costume, um vídeo que fala sobre administração de estoque de maneira bem lúdica, tenho certeza que vocês também vão gostar bastante, e Descomplicando a Administração de Estoque, que é um artigo que é bem simples, bem objetivo, super didático, que vai complementar um pouco o conhecimento de vocês a respeito dessa importante questão que é o gerenciamento ou a gestão de estoques. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre modelos básicos de gestão de estoque. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.